Olá, querido, querida, mais uma vez com você aqui, Pastor Aires, da Igreja Congregacional da Providência. Quero que você venha comigo, fique até o final, se inscreve aí, deixa teu like, compartilha, que é importante, multiplica a palavra de Deus, seja um instrumento da palavra de Deus. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, né? Essa mensagem de hoje, que vai falar ao seu coração. Gênesis, capítulo de número 28, verso 20 e verso 21, vai dizer assim: Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Meu querido, minha querida, olha só, preste atenção. Você não é um número para Deus. A sociedade de hoje, a gente sabe muito bem, né? Tudo muito, né, na internet. Cada vez mais as relações vão ficando impessoais, né? Não tem aquela coisa de a gente estar presencialmente, né? E muitas das vezes, né, isso vai trazendo problemas, perdas, vazios, solidão, separação, dificuldade, né, de a gente exercer a nossa humanidade. Para muitos, nós podemos ser um número, né? Mas para Deus jamais vamos ser apenas um número. Você pode ser um número para questões de saúde, você pode ser um número, talvez numa inscrição na faculdade, você pode ser um número, né, para identificação civil, mas para Deus você nunca vai ser apenas um número. E aqui nós temos Jacó. Jacó, um homem que ainda não tem experiência com Deus. E ele vai fazer esse voto. Ele está fugindo da sua casa porque ele enganou o seu irmão. Agora seu irmão quer matá-lo. Você pode ver essa história depois sozinho aí, né? No capítulo 28, né? Você vai ver que Jacó estava fugindo do seu irmão. E aí, querido, nesse voto a gente vê uma coisa muito importante, né? Quantas pessoas não tiveram um encontro com Deus dessa maneira? Pessoas que estavam assim: Senhor, estou numa situação tão terrível, que se de fato o Senhor existe, então prova para mim, mostra para mim que o Senhor existe. Se o Senhor é real, me tira dessa situação. Talvez você, mãe, né, cuidando aí dos seus filhos, com dificuldade. Talvez você aí que está privado da sua liberdade. Você entrou numa furada e agora só Deus pode tirar você dessa. Você que enfrenta aí um desafio, né, de sustentar a sua casa. Você tem vivido problemas financeiros e você não vê saída, você não vê solução. E talvez você agora precise dizer a Deus, né? Senhor, se tu és real, se tu me deres o pão, se tu me deres a libertação, se tu me deres o socorro que eu preciso, então tu serás o meu Deus. Olha, a palavra de Deus diz, que o Senhor mesmo diz: invoca-me e te responderei. O Senhor precisa ser invocado para que Ele manifeste a graça dEle, o favor dEle na sua vida. Assim como eu já fiz um dia e muitos irmãos já fizeram. Você que me ouve nessa oportunidade, ore para Jacó. Ele está com uma mão na frente, uma mão atrás, não tem nada. E talvez você que me ouça esteja agora assim: eu não tenho nada. Você perdeu sua família, você perdeu sua esperança, você perdeu o propósito para viver. Mas aqui está na palavra de Deus, o Deus que pode te dar um propósito, que pode transformar a tua realidade. E isso não é conversinha, né, de pastor, né, de religioso, né? Isso é real. Deus é real e Ele faz coisas reais na nossa vida. Se você ouvir essa palavra e crer, e você for para Deus agora, ao terminar esse vídeo, e disser: Senhor, se Tu és real, dá-me um sinal. E com certeza o Senhor vai estar trabalhando ainda mais claramente na tua vida. Jacó falou assim, não foi fácil para ele adiante, mas Deus aceitou o voto dele. E Deus então mostrou a ele que ele é Deus. E Jacó volta da casa do seu tio, né, onde ele sofreu bastante, mas prosperou bastante, muito abençoado.
ele volta muito abençoado por Deus. Não pelos bens, né, em si, tanto, mas muito mais, é claro. Porque agora ele iria conhecer o Deus real da palavra de Deus. Querido, me ouça nessa oportunidade. Você não é apenas um número. Jacó disse: se o Senhor me der pão, se o Senhor for comigo, tu serás o meu Deus. Hoje é o dia de você fazer isso também. Senhor, se tu és real, mostra-me, Senhor. E eu tenho certeza que por meio do Espírito Santo, que Jesus Cristo nos outorgou, nos deu, ele vai abençoar a sua vida. Muitos já oraram assim, eu sou um deles. E esse Deus que é real, que enviou o seu Filho para te salvar, vai realizar na sua vida. Creia nisso. Me dirijo a você agora, meu irmão, não saia daí. Vá até o final desse vídeo e ouça o que eu vou te dizer. Olha, Deus continua sendo real. É dito que na Segunda Guerra Mundial, um grupo de pessoas sobreviveu às mais perversas torturas dos nazistas e, ainda assim, eles permaneceram firmes porque eles tinham um propósito, ficarem vivos. Saindo dali, uma pesquisa apontou que anos depois, muitos deles não tinham mais expectativa de vida, porque eles perderam o propósito. E aí a vida deles foi definhando. E não vou mencionar aqui a palavra, né? Até que ponto chegou. Quero dizer o seguinte, querido, que nós somos seres movidos a um propósito. E a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Chego ao final desse vídeo dizendo a você que é crente agora, crente em Jesus. Busque a vontade do Senhor. Talvez muitos estejam vivendo uma vida cristã, ociosa, fria, porque não sabem qual é a vontade do Senhor. E pastor, como é que eu vou saber? Ah, irmão, você vai ter que gastar tempo, investir tempo, conversando com Deus. Não tem prato feito, não tem fast food. Você precisa buscar, compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios diz isso. Quero encerrar dizendo o que diz lá em João 3, verso 17. Você conhece o texto, né? Tão bonito, que diz que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. O verso 17 de João 3 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Querido, você não é apenas um número, e Deus tem propósito na sua vida. Que Deus te abençoe, pastor Aires aqui, multiplique essa palavra e que o Senhor multiplique na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.